Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a diversificação de investimentos, diversificação de ativos em uma carteira de investimentos. Então nós vamos falar sobre a importância de você diversificar o seu dinheiro, diversificar os seus investimentos e principalmente vamos falar aí da parte de como que você pode diversificar da maneira correta os seus ativos. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá para o vídeo. Bom, e o primeiro ponto que a gente vai abordar aqui no nosso vídeo é basicamente a definição do que é diversificação. Então, diversificar os seus investimentos, diversificar o seu patrimônio investido, é basicamente você investir em diferentes classes de ativos e em diferentes segmentos de ativos. Ou seja, um exemplo é você investir em ações, investir em fundos imobiliários, investir em renda fixa, investir em criptomoedas. Isso é investir em diferentes classes de ativos. E o que é investir em diferentes setores, em diferentes segmentos de ativos? É, por exemplo, você investir em ações de empresas bancárias, empresas do setor financeiro, empresas elétricas, empresas de seguro, empresas de saúde. Um outro exemplo com fundos imobiliários é você investir em fundos imobiliários do segmento de galpões, do segmento de escritórios, do segmento aí de fundos, por exemplo. Então é muito importante que você invista o seu patrimônio com a diversificação tanto entre classes de ativos como entre segmentos de ativos. Bom, e um outro ponto, uma outra forma de diversificar o seu investimento, o seu patrimônio investido, é você investir em diferentes moedas, em diferentes economias. Ou seja, é você investir em ativos da nossa Bolsa Brasileira, por exemplo, mas também procurar investir em ativos da Bolsa Americana, investir em ativos dolarizados. Então isso é investir em economias diferentes. E também é uma forma de você investir em moedas diferentes. Uma outra forma de você investir em moedas diferentes é você, por exemplo, investir em Bitcoin, investir em criptomoedas, que são ativos aí descentralizados, então você está diversificando cada vez mais o seu investimento, tanto em economia como em uma outra moeda. Então esse é o primeiro ponto que você precisa atentar nessa parte de diversificação inicial, é você investir em classes de ativos diferentes, em segmentos de ativos diferentes, é também você investir em economias, em países diferentes e também investir em moedas diferentes. Então, você investindo dessa forma, investindo de uma forma diversificada, você vai diminuir os riscos da sua carteira, vai diminuir a volatilidade da sua carteira e também vai potencializar os ganhos que você pode ter com seus investimentos. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa se atentar nessa parte de diversificação dos seus investimentos. Bom, o segundo ponto, e é um ponto onde existem mais erros dos investidores, é a parte de correlação entre ativos. E o que é correlação entre ativos? Como o próprio nome sugere, a correlação entre ativos é basicamente uma relação entre o comportamento de diferentes ativos, de diferentes investimentos. E aí a correlação entre ativos, ela pode se dar de duas formas. Pode ser uma correlação positiva e pode ser uma correlação negativa. Bom, explicando o primeiro ponto, a correlação positiva entre ativos acontece quando um ativo sobe, o outro também sobe. Ou seja, quando um ativo se valoriza, o outro também se valoriza. Do mesmo modo, pode acontecer quando o ativo desvaloriza, quando o ativo cai, um outro ativo também cai. E aí um exemplo de correlação positiva, imagina que você tem uma carteira de ações e você investe em Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Banco Inter e, Nubank. Então você tem 5 ações de 5 empresas diferentes, mas que são empresas do mesmo setor, do mesmo segmento, ou seja, do segmento financeiro. Então suponha que aconteça um problema no setor financeiro do Brasil e do mundo, e aí todas essas ações elas vão despencar. Então todas as 5 ações que você tem na sua carteira, elas vão cair por ter um setor que está sofrendo bastante. Então, como você viu, você perdeu de todos os lados, você perdeu em todas as suas ações. Então isso é a correlação positiva entre ativos, porque todos os ativos eles caíram num determinado momento e caíram ao mesmo tempo. Então isso pode ser bem prejudicial para a sua carteira de investimentos. E por outro lado, existe a correlação negativa entre os ativos de investimento. E aí a correlação negativa ela fala que se um ativo sobe, o outro cai. Então com isso, quando você tem essa diversificação e uma correlação negativa entre os seus ativos, você vai estar automaticamente blindado de tudo que acontecer na economia. Então, por exemplo, você tem ali algum ativo que está caindo, mas você tem um outro ativo de uma classe diferente, de um segmento diferente que também está valorizando. Então, com isso, quando um ativo seu cai e um outro sobe, a sua carteira automaticamente vai ficar protegida, ela vai ficar ali meio que blindada e a sua rentabilidade, a sua valorização ela vai ser meio que garantida no médio e longo prazo. Então, com isso, com essa correlação negativa entre os investimentos, você vai ter uma chance a mais de ter sucesso e de ter segurança nos seus investimentos. Então essa foi a parte de correlação entre ativos que você precisa ter em mente, que você precisa saber como fazer e como conduzir a sua carteira para essa parte de relação benéfica para a sua carteira, né? Então é muito importante que você invista em setores diferentes, em classes diferentes,
porque isso vai meio que blindar a sua carteira, vai proteger a sua carteira de tudo que acontecer na economia. Então, por exemplo, quando algum setor, quando algum segmento da sua carteira estiver caindo, existem outros setores e segmentos diferentes e classes diferentes que podem proteger a sua carteira, e isso vai te trazer mais tranquilidade, vai te trazer mais segurança e vai aumentar o potencial da sua carteira de entregar bons resultados ao longo do tempo. Bom, e o terceiro e último ponto que você precisa se atentar quando você está investindo, quando você está formando a sua carteira de investimentos, é a parte de pulverização da sua carteira de investimentos. E aí, como o nome sugere, a pulverização é quando você tem muitos ativos, muitas classes de investimentos na sua carteira. Então, isso pode ser prejudicial para os seus investimentos, porque chega um ponto que você investe em tantos ativos que aí a valorização desses ativos ela não interfere tanto na sua carteira. Então, é muito importante que você tenha ali um número padrão que você queira seguir, um número desejado que você queira ter de ativos, e é muito importante que você não pulverize os seus investimentos, porque isso, ao invés de trazer benefícios para a sua carteira, isso vai acabar trazendo alguns prejuízos, alguns malefícios para os seus investimentos, porque você vai ter muitos ativos, e aí esses ativos eles não vão fazer tão bem a sua carteira, você vai ter ali muitas classes para estudar, para ficar analisando, isso também não vai te ajudar, você não vai ter tempo para analisar todos esses ativos, para acompanhar todos esses ativos, e aí essa pulverização ela pode atrapalhar até no seu investimento, porque você vai investir pouco em cada uma dessas classes. Então é muito importante que você não pulverize, esteja sempre atento para não pulverizar a sua carteira de investimentos. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, esse foi o nosso vídeo sobre esse assunto tão importante que é o assunto de diversificação dos seus investimentos. Então eu espero que você tenha entendido todos os pontos que a gente conversou ao longo do nosso vídeo, principalmente a parte de correlação entre ativos, aquela correlação positiva e negativa, e essa parte de pulverização dos seus ativos, certo? Então é muito importante que você esteja sempre de olho nessa parte, que é para você garantir, como eu falei, uma certa segurança, uma certa estabilidade da sua carteira, assim como aumentar o potencial de crescimento, aumentar o potencial de valorização da sua carteira de investimentos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de tudo que a gente conversou aqui e espero que você tenha entendido todos os pontos, todos os temas que a gente conversou ao longo do nosso vídeo de hoje. Então é isso, se você gostou, deixa o like aqui embaixo, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo também para ajudar a gente a crescer esse canal. E se você também tem algum comentário, alguma sugestão, alguma crítica para fazer, deixa aqui nos comentários, certo? Então, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!